através de ofício, a direção da emissora, e nós vamos estar entrevistando a todos que assim desejarem. Então, 15 minutos, a partir de hoje, né, com candidatos a deputado federal, e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Planalto a candidata a deputado federal Jaqueline Cassol, que é a nossa primeira entrevistada dessa série que a Rádio Planalto fará a partir de agora. Jaqueline Cassol, bem-vindo mais uma vez a Vilhena, Rádio Planalto, boa tarde. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Saturnino, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Planalto, daqui de Vilhena e região. Quero cumprimentar a Emanuele, que está aí na direção, e cumprimentar todos os demais colaboradores da rádio, e dizer que é um prazer, Roberto, estar aqui novamente, e agora como candidata a deputada federal, né, a gente aí que tem andado os 4 cantos do estado de Rondônia, e andando desde 2014. Então, hoje me sinto apta a disputar realmente o pleito por conhecer, por ouvir, por sentir e ver, Saturnino, as dificuldades que o nosso povo de Rondônia enfrenta. Você chegou, inclusive, a ser cogitada para disputar outros cargos, né? Mas por que optou por deputada federal? O meu slogan, já falo, eu sou mulher de palavra, e a nossa família, tanto Ivo Cassol, quanto meu pai hereditário, minha mãe, todo mundo, a gente sempre fala que palavra dada é palavra cumprida. E o meu projeto em 2014 era ser federal também, mas naquele momento, né, nós entendemos por bem como grupo e saí candidata a governo, não obtive êxito nas eleições, embora muito bem votada, e aí comecei a trabalhar para uma candidatura como deputada federal e venho nesse passo esses 3 anos e meio, Roberto. Então, quando surgiu aí, né, essa vaga para ser candidata a governo ou candidata a Senado, de fato fiquei muito feliz, lisonjeada, né, por saber que as pessoas gostariam que eu disputasse, mas eu já havia dado a minha palavra a muitas pessoas e já tinha trabalhado nesse projeto como deputada federal. Então, eu resolvi permanecer no meu projeto e hoje, tanto eu quanto o Ivo, nós não apoiamos ninguém para governo, né? Estou aí defendem essa bandeira. Bom, como eu estava falando na questão do candidato paraquedas, principalmente para a área do estadual e para federal também. A pessoa às vezes vem de Porto Velho, vem de Ariquemes, só para pegar o voto, não tem um trabalho contínuo. Às vezes as pessoas nem conhecem essa pessoa, que é o que está acontecendo, né? Surge um candidato e aí do nada ele vem, contrata algumas lideranças, contrata algumas pessoas, investe pesado, mas ele não tem o compromisso com a cidade. Alguns trabalham só nessa base de emendas. Como eu, né, eu falei aqui na questão dos projetos, então eu consigo abarcar um nicho maior. Agora, com relação ao bairrismo, né, que fala, eu penso que o deputado estadual é essencial, que tenha, sim, representatividade. O Cone Sul hoje são mais de 100 mil votos válidos, e nós temos, inclusive ali em Chupinguaia, nós temos o Manfredo também, que é nosso candidato a deputado estadual. E as pessoas, quando ela tem um candidato da cidade a estadual, que ele é mais direcionado por região, né? Então, é tanto que o deputado estadual, ele representa a região. O deputado federal, ele representa o estado. Ah, Jaqueline, mas quando tem um deputado federal na região, o peso é maior? Sim, é porque ele concentra um número maior de emendas. Mas a forma com que eu me propus, Roberto, de fazer o meu mandato, se Deus permitir que eu chegue lá e as pessoas acreditarem, é fazer um mandato participativo, em que a sociedade vai ajudar a definir para onde vão os recursos. Porque hoje, Saturnino, um deputado federal, ele tem 14 milhões e 700 mil de emenda por ano.
50% é obrigatório para a saúde e os outros 50% para as outras áreas. Agora, a forma com que é trabalhado esses projetos, a comunidade não é ouvida. Porque muitas vezes o município precisa de creche para as mães deixarem os filhos para elas poderem trabalhar. Mas aí o político chega e ele fala, não, se eu fizer a praça, todo mundo vai lembrar da praça do fulano de tal. E aí ele disponibiliza o recurso para a praça. Embora seja interessante também, mas... Então, quando a sociedade participa, o resultado, aí sim, é atendendo a sociedade. Candidata, é uma grata surpresa que eu, pelo menos, tive, quando a senhora falou que tem um plano parlamentar. Posso estar cometendo algum equívoco, mas eu, particularmente, nunca ouvi falar de um candidato a deputado federal que tenha apresentado esse plano já com ideias fixas do que vai fazer chegar lá. No que consiste esse plano parlamentar da senhora? Bom, Roberto, como eu tenho sempre falado, eu tenho como profissão a advocacia. Eu estou na política porque eu quero ajudar o nosso Estado a crescer e fazer, né, a diferença. Então, eu elaborei um plano parlamentar, embora não seja obrigatório, Saturnino, é para o governador, para quem é candidato a governo, Roberto, ele é obrigado a registrar no TRE. E aí, eu falei, se eu quero fazer muito mais do que emendas, eu preciso me comprometer com a população, né? Então, a partir desse momento, no começo do ano, aí eu já comecei analisando quais seriam as possíveis áreas, o que o parlamentar pode fazer além de emendas. Porque se você conversar com o parlamentar, principalmente o federal, ele vai falar, mandei recurso para tal município, mandei para tal município, ótimo, os municípios realmente precisam de recurso, mas o que mais você fez? Então, como eu penso que, como deputada federal, posso fazer muito mais, nós desenvolvemos aqui a cartilha com plano parlamentar, inclusive no meu site, www.jaquelinecassol.com, tem para download, para poder baixar. Na minha página pessoal também, no Facebook, Jaqueline Cassol, também tem para baixar. E lá a gente fala sobre a questão das mulheres. Primeiro, mandato participativo, como eu falei. Depois, a questão das mulheres, que a gente precisa aí realmente ter uma representatividade maior. A mulherada, nós somos 52% de eleitoras no Brasil e representamos menos de 10%. De 513 deputados, apenas 52 são mulheres. Então, se nós queremos políticas públicas, como creche para deixar os nossos filhos para nós trabalharmos fora, saúde para a mulher. Hoje a mulher precisa de uma mamografia, ela precisa de uma ultrassom, ela precisa de uma ginecologista. Ela não consegue. Quando ela vai ter um diagnóstico, ela já tem um câncer avançado. Ela precisa de delegacia que seja humanizada, porque se ela sofreu um abuso, uma violência doméstica, que ela seja acolhida por pessoas, por mulheres que sabem o que é viver um abuso. Então, nós precisamos dessa representatividade. Temos a questão também de projetos para as mulheres na cidade, que são cursos, seja na área de culinária, design de sobrancelha, manicure, vários outros cursos para a gente poder capacitá-las e elas terem independência financeira. Também a questão dos jovens, um projeto de lei que eu me comprometo a apresentar, que o empresário que oportunizar o primeiro emprego para quem tiver 18 anos, não é estágio, é primeiro emprego, ele tem uma redução de algum imposto. Porque a partir do momento que o empresário, Roberto, ele tem um incentivo, ele vai contratar alguém que não tenha conhecimento. Porque hoje, segundo o Cine, oportunidade de emprego no nosso estado nós temos bastante. O problema é a mão de obra especializada. Então, nós precisamos oportunizar os nossos jovens também que se especializem. Outros projetos também que a gente tem a questão do empreendedorismo, inteligência emocional, questão de oportunidades que na minha cartilha também a gente mencionou que hoje o jovem que sai do ensino público, ele não passa na universidade pública, Saturnino. Quem passa é o jovem da escola particular. E os nossos jovens estão ficando sem estudar. Tá difícil arrumar emprego. Para quem tem faculdade, imagina para quem não tem. E na área da saúde, candidata? Então, na área da saúde também, além dos 50% que é a obrigatoriedade da lei, nós temos outras bandeiras também, que é fortalecer os centros de atenção psicossocial, que é o CAPS, incentivar políticas públicas de combate à depressão e ao suicídio. Aqui em Vilhena, nós tivemos no domingo
uma morte triste aí de uma adolescente de 15 anos. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. As mortes causadas por suicídio são maiores do que a de homicídio. Olha a gravidade, Saturnino. E ainda tem mais, a faixa etária que mais comete suicídio entre os 15 e 30 anos. E o que leva ao suicídio? A depressão. Então, nós precisamos trabalhar através da conscientização e nós podemos, sim, como parlamentar, fazer isso, para que haja uma maior prevenção. A gente tem que atuar na prevenção contínua, não apenas no Setembro Amarelo. Nós temos que conscientizar a sociedade, quebrar essa questão do preconceito, que depressão é coisa de quem não tem o que fazer, que é falta de ocupação. Não é. Depressão é a doença do século. Precisamos ter o diagnóstico precoce e, através disso, a gente conseguir também combater essas mortes. E uma outra questão que também vou trabalhar ativamente com relação às APAES, o terceiro setor, que são asilos, a questão dos idosos, as mulheres, as crianças. Certo. Candidata, para quem quiser conhecer esse seu plano parlamentar com mais detalhes, ele pode acessar onde que a senhora falou? www.jaquelinecassol.com, que está disponível, e também na minha fanpage Jaqueline Cassol. Muito bem. Essa eleição, candidata, a impressão que a gente tem é que o eleitor ele está bem atento de quem são os candidatos, ao histórico de vida, né? A gente viu aqui em Vilhena, acho que foi a CIV, se eu não estou cometendo nenhum equívoco, já colocou uns outdoors aí para o eleitor prestar atenção em quem vai votar e optar por candidatos ficha limpa. É isso aí, e eu sou ficha limpa, inclusive na minha cartilha está lá um carimbo, ficha limpa. Nós temos o TRE do Estado, o TSE do Nacional, né, o Tribunal Superior Eleitoral, não tem deferido candidatura de ficha suja. Porque quem perde é a população. A pessoa sai sobre liminar, aí lá na frente o tribunal acaba caçando a pessoa ou não computando os votos, e quem perde é o povo. Então, sou candidata ficha limpa, não respondo nenhum processo e quero realmente fazer a diferença, porque, Roberto, eu acredito que a política tem jeito, sim, mas nós precisamos de políticos, Saturnino, que tenham projetos, que venham, Roberto, fazer a diferença, que pensem na agricultura, como nós temos na cartilha aqui, projetos do crédito fundiário, que eu me comprometi a apresentar um projeto de lei